Queridos, nós vamos dar continuidade, vai projetar aqui a palavra da nossa série de Apocalipse, aleluia. O tema é ao que vencer. Quantos são vencedores aqui? Então, irmãos, enquanto o Daí vai projetando aqui, nós vamos relembrar quais igrejas nós compartilhamos. Qual foi a primeira igreja? A igreja de Éfeso. E essa igreja, qual foi a advertência? Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. A segunda igreja chama Esmirna. Era uma igreja perseguida, uma igreja que passou por mártires. Colocava-se os cristãos no Coliseu e os leões devoravam os cristãos. Mas é uma igreja que permaneceu em meio à tribulação. A terceira igreja foi a de Pérgamo, onde a igreja começou a misturar com o mundo. Não foi assim? Misturou com o mundo, misturou com a política. É uma igreja que estava misturada, fria. A quarta igreja, semana passada nós compartilhamos sobre a Tiatira. É uma igreja que estava envolvendo com idolatria espiritual. Uma igreja que estava se corrompendo como prostituição espiritual. Como assim prostituição? Nós não somos a noivas do Senhor? Ele é o nosso noivo. Então a noiva estava envolvendo com outros que não é o noivo. Qual que é o nome disso? Prostituição espiritual. Nós somos dele, somente dele e de mais ninguém. Mas a igreja de Tiatira estava envolvendo com outros santos, outros deuses com D minúsculo. Mas aí a quinta igreja, a igreja de Sardes. Nós vamos aprender com essa igreja. Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, diz assim: alguém poder me abençoar com uma água, por favor? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e está morto. Diga misericórdia. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Qual que é o chamado do Senhor aqui? Lembra do que você tem recebido e ouvido e guarda isso no seu coração. Arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Alguém sabe qual o horário que o ladrão vai roubar uma casa? Ele avisa, deixa um bilhete assim, vou dar um exemplo: Lucas, às 3 da manhã entrarei na sua casa, levarei a sua moto. Ele avisa isso? Diga misericórdia. Se ele avisar, o que o Lucas vai fazer? Ele vai ficar de vigia do lado da porta com um pedaço de pau bem grande, não é assim? A hora que ele pular, ele vai proteger a casa dele. Não é verdade? É verdade. Homens fazem isso. Mas o ladrão avisa que hora que vai vir. E o Senhor disse que ele vai vir como um ladrão. Não vai avisar o horário. Para quê? Para levar os preciosos, a igreja de vencedores, os vencedores. Então fica atento, porque você não sabe nem o dia nem a hora que ele vai vir. Tenho contudo
em Sardes umas poucas pessoas. São muitas ou poucas? Poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Quantos estão aprendendo com essas igrejas? Eu estou aprendendo muito, irmãos. Olha, hoje eu estava meditando e eu chorei tanto lendo essa palavra, escrevendo. Chorei muito diante de Deus. Por quê? Imagina Jesus escrevesse uma carta para uma igreja que todo mundo admira, uma igreja que as pessoas elogiam, uma igreja que as pessoas respeitam, uma igreja bem consolidada. Mas o Senhor disse para ela assim: você parece que está vivo, mas vocês estão mortos. Não é terrível? Não é algo assim que entristece o coração? Tem uma aparência que está vivo, mas e por dentro? Como está por dentro? Uma igreja bonita, grande, ativa, bem decorada, bem confortável, tudo maravilhoso, uma aparência maravilhosa, um som extraordinário, equipes e equipes de louvores, de servos, de líderes, pessoas na mídia com câmera. Mas como que estava por dentro? Era exatamente a igreja de Sardes. Sabe, irmãos, talvez seja uma das cartas mais assustadoras, porque Jesus não está falando de uma igreja perseguida, nem de uma igreja cercada, ataque das pessoas. Ele está falando de uma igreja que tinha uma boa reputação. Sardes é um retrato de que tem um nome, mas não tem realidade, que mantém uma aparência, mas perdeu a vida de Deus, de quem preserva a forma, mas não carrega o fogo no coração. Não eram fervorosos, apaixonados, intensos. Pelo contrário, eram frios, desanimados. É o retrato da igreja de Sardes. Mas o que nós podemos aprender com essa igreja? Eu quero aprender com essa igreja. Quantos querem também? Amém? Irmãos, eu estou ministrando essas cartas com muito temor no meu coração. Por quê? Porque quem muito é dado, muito será cobrado. E nós somos uma igreja que nós temos, nós buscamos a revelação da palavra. E nós temos aqui todos os exemplos para sermos um vencedor. Nós temos todas as instruções. Nós estamos aprendendo com os erros e com os acertos de cada igreja. Então nós devemos também olhar para a palavra de Deus, e não como introspecção, mas olharmos para como que nós estamos servindo a Deus, e falar para o Senhor: Senhor, muda essa realidade na minha vida, muda a forma como o meu coração está hoje, muda, Senhor, como eu tenho servido a Tua obra, a Tua palavra, a Tua vontade. Em primeiro lugar, o vencedor é o quê? O vencedor é aquele que tem realidade
e não apenas uma aparência ou um nome. O vencedor, ele tem realidade. Eu quero dizer algo para você. Deus não olha títulos. Deus não olha posições. O mundo espiritual não respeita nomenclatura. O mundo espiritual respeita realidade. O que é realidade? A pessoa, as práticas, as condutas condiz com o Evangelho. Às vezes eu oro e eu tenho muitas crises. Estava meditando num texto que o apóstolo Paulo fala assim para os Gálatas: outra vez, meus filhinhos, eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Dores de parto é algo que dói muito, né? As mulheres sabem, quem tem filhos sabem. Mas é um processo. Então, ou seja, Paulo estava sofrendo. É um sofrimento que todo líder tem, para ver Jesus ser formado no outro. É quando você olha para a palavra e olha para a realidade e vê que a realidade está muito longe da palavra. Não é muito ruim isso? Você olha para as pessoas, você olha para os lugares e olha para o Evangelho, aí você vê o tanto que está longe, aí você chora diante de Deus dizendo: Senhor, muda essa realidade. Aí você olha para o apóstolo Paulo, que ele tomou tanta pedrada, que os discípulos cercaram ele e falou assim: gente, o apóstolo morreu, não tem condição dele estar vivo, porque muitas pedras grandes foram lançadas contra ele, cercaram ele. Antes disso, arrastaram ele para fora da cidade, amarrou num cavalo, alguma coisa assim, e saiu arrastando ele. Ele levanta, entra na cidade e fala para os discípulos assim: amanhã nós iremos para a cidade chamada Derbe, e nós vamos pregar o Evangelho. Olha, presta bem atenção. Tinha um homem apaixonado, intenso, que teve revelação do Evangelho. Ele tomou tanta pedrada, foi arrastado para fora da cidade. Sabe o que ele faz? No dia seguinte, ele monta no cavalo dele, não foi no ar-condicionado de um carro automático, foi em cima de um cavalo, cheio de hematomas, e foi pregar o Evangelho. Irmãos, olha, aí tem tantas pessoas que deixam de ir para o culto por nada. Por nada. Sem motivo. Aí você vê o tanto que está longe. Não é verdade? Isso não gera uma crise, isso embrulha meu estômago, isso me dá uma náusea de olhar para algumas coisas e olhar para o Evangelho. Eu quero ser achado vencedor. Eu quero esmurrar o meu corpo e levar à escravidão, para depois de ter pregado para muitos eu não ser reprovado, como diz o apóstolo Paulo. Eu quero negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Quando a minha carne não quiser buscar a Deus. Quando o cansaço vier, quando a dorzinha de cabeça vir, aí o que eu faço? Eu ignoro isso, nego o meu corpo, nego a mim mesmo e vou servir o Senhor. Porque os homens do passado deram a sua vida pelo Evangelho. Deram a sua vida. Então tem muitos lugares que tem muito nome. É bonito, é relevante, é grande, chama atenção. Mas como que está a vida individual de cada irmão? Como que ele está servindo a Jesus? Como que ele lida com as coisas espirituais? Como que ele enxerga a obra de Deus? Ela é prioridade máxima, é mais importante do que todas as coisas. Cristo deu a vida dele pela igreja. Os apóstolos deram a vida deles pela igreja. Aí chega a nossa vez
Graças a Deus nós não precisamos de dar nossa vida física aqui no Brasil, mas a nossa vida, o nosso tempo, nosso corpo, nosso coração, nosso dinheiro, nosso carro, tudo é para servir o Senhor. Quero dar um testemunho rapidamente para os irmãos. Eu fui para sexta-feira para Belo Horizonte para participar da reunião da Vinha. E aí chovendo, eu não estou no carro, 7h30 da noite, um trânsito terrível, um morro forte. Meu carro dá problema na marcha. Ficou bambo. Só tinha a quarta e a quinta marcha. E aí eu fui jogando para a direita, mas não adianta, o carro não vai arrancar de quarta marcha, não é verdade? No morro ainda. Eu, Viviane e o Heitor, eu parei o carro, falei: Senhor, um guincho é mais de R$300, eu preciso ir para a reunião, e meu carro é do Senhor. O Senhor sabe muito bem que meu carro é do Senhor, é para abençoar os irmãos. Irmãos, eu saí do carro, e eu fui pegar o triângulo para sinalizar. Chegou um rapaz barbudo de boné, do nada, falou assim: o que está acontecendo aí? Vou te ajudar. E aí ele chegou, abriu a porta, deitou, pegou um arame, pegou um negócio lá e foi mexendo, engatou de novo, o cabo tinha soltado e pronto, resolveu o problema. Tá lá com o elástico lá, até agora, prendendo. Amanhã, depois eu vou levar no mecânico para resolver definitivamente. Sabe o que ele falou comigo que chamou mais atenção? Ele falou assim: eu estava no ônibus, eu vi o seu carro parado e eu desci para te ajudar. Uau! Ele estava no ônibus, desceu do ônibus para me ajudar. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, entregamos nossos bens, Ele cuida de nós. Amém, meus irmãos? Eu contei esse testemunho lá na reunião da Vinha, né? Os pastores brincaram, falaram assim: você não bateu nas costas dele para ver se tinha uma asa lá escondida, não? Foi um anjo. Pode olhar que esse cara nem existe. Eles falaram, né? Vai saber mesmo, não é? Muitos anjos apareceu para muitos discípulos do Velho Testamento. Eu não sei, não posso afirmar. Eu orei por ele, abençoei a vida dele, dei uma oferta para ele também, né? E glória a Deus, irmãos. Então, nós devemos ter testemunho. Mas o que significa sardes? Significa remanescente, aquele que perseverou. Tinha poucos lá que perseveravam. Então olha que interessante, muitos acreditam que essa igreja era na época, profeticamente, da reforma protestante, que já fez 500 e poucos anos, né? Dessa reforma de Martim Lutero. Martim Lutero era um católico. Ele passou a ver algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, então uma coisa que se chama indulgências. O que eles faziam? Compravam, aqueles que estavam em pecado, eles compravam terreno no céu, pagando alguma coisa, dando ouro, prata, para garantir a salvação deles. Isso ficou muito comum, muito comum. E aí Martim Lutero, ele então quis resolver isso. Ele quis mudar, ajustar, mas ninguém aceitou, expulsaram ele era um padre. E aí ele passou então a protestar. Eles estavam uma vez sentados na sua sala, ele leu Romanos 5,12, que diz, ele fala assim: olha, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus. O que ele entendeu? Que as pessoas eram justas e salvas, não tinha que pagar nada. E você sabe da história, né? Se você não sabe, busca conhecer sobre a reforma, as 95 teses que ele pregou no castelo de Wittenberg. Irmãos, o que significa isso? Que era uma igreja que tinha uma preocupação de ter uma fé certa. Eram pessoas que tinham uma teologia bonita. Eram pessoas que eles criam da maneira certa. A teologia deles era certinha. Eram pessoas que conheciam a palavra. Mas qual que era o erro deles? Eles não viviam o que pregavam. Eles não praticavam o que a Bíblia dizia e diz. Eles tinham um nome, uma reputação, mas a vida deles não condizia com aquilo. Tinha uma incoerência. Tinha uma incoerência.
E aí Apocalipse 3:1 fala assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Não é assim? Mas como assim, pastor? Como assim os 7 Espíritos de Deus? A Bíblia diz que Deus é só um Espírito. Mas o que significa 7 Espíritos? Lá em Isaías, capítulo 11, versículo 2 diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e do temor do Senhor. Não é que Deus tem 7 Espíritos, significa que a plenitude de Deus precisaria estar naquela igreja. Quantos querem ter o conselho, o entendimento, a fortaleza, o conhecimento, o temor? Quantos querem? Eu quero ter. Então que o Senhor nos livre de ter uma cabeça cheia de teologia, mas um coração vazio, uma vida vazia. Que o Senhor nos livre de encher de conhecimento, de teoria, mas perdeu o coração, perdeu o amor em servir ao Senhor. Queremos sim crescer na graça, queremos crescer no conhecimento, mas queremos ter um coração que ferve, que pega fogo. Queremos ser incendiados, apaixonados por Jesus, apaixonados pela igreja, apaixonados por evangelho, porque aquela igreja estava morta por dentro, fria. Diga misericórdia. Diga: eu não quero, Senhor, uma vida fria. Apocalipse 3:4 também diz: tendes contudo, segundo, o vencedor, ele se veste apropriadamente. Coloca para mim aqui esse segundo ponto, só para os irmãos lerem. Aqui, o vencedor se veste apropriadamente. Mas eu não quero falar aqui sobre a sua roupa física, ok? É claro que, quero prestar bem atenção, é claro que o corpo fala a nosso respeito, as nossas vestimentas falam sobre o nosso respeito, não é verdade? Amém? Mas o que significa? Que poucos que não contaminaram as suas vestiduras. Então aqui está falando no plural, roupas. Mas o que significa vestir-se apropriadamente? O que significa roupas na Bíblia? Sabe que espiritualmente roupa é muito importante? Tem muitos textos falando sobre roupa. Quer ver um exemplo? Pode passar, por favor. Olha lá no jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecou, o que eles fizeram? Eles perceberam que estavam nus. Isso fala de pecado. Nudez fala de pecado, fala de vergonha, não é assim? Pecado. Então, queridos, o Senhor então, quando eles pecaram, apareceu para eles, eles esconderam, e eles pegaram roupas de figueira e tentou se vestir para cobrir a sua nudez. Mas o que aconteceu? A figueira, ela seca, e aí a vergonha volta novamente. Quando você tenta ter um bom comportamento pela sua força, é você se vestir como folhas de figueira, rapidamente vai murchar, e o pecado vai voltar a aparecer novamente. Mas Deus matou um animal, houve o primeiro derramamento de sangue, pegou as roupas deste animal e vestiu Adão e Eva. Mas Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Este animal que foi morto para cobrir Adão e Eva,
era uma forma de Jesus. Hoje, quando você crê na obra de Jesus, a Bíblia fala que nós somos revestidos de Cristo. Quando já leu isso na Bíblia? Colossenses 3: se fostes revestidos de Cristo. Então nós somos revestidos de Cristo. E aí, o Senhor então pegou e matou o animal e vestiu Adão e Eva. Hoje, quando Deus olha para você, Ele vê Cristo em você. Você está revestidos do Senhor. Aleluia. Gálatas 3:27 diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então quem foi batizado aqui no Senhor? Então você foi vestido de Jesus. Amém? Quando o Senhor Deus olha para você, há uma roupa espiritual, a roupa do Senhor na sua vida. É por isso que você pode entrar no céu hoje. Por isso que você pode entrar no céu, porque a sua roupa mudou. Mas tem uma outra roupa, chama vestes nupciais. Já ouviu falar sobre vestes nupciais? Vamos ler Apocalipse 19:8. Diz assim: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Sabe o que é o linho finíssimo? As suas obras, os seus comportamentos, o nosso comportamento, as nossas atitudes certas. Quando você pratica a palavra, você está se vestindo de linho finíssimo. Vamos aprender mais? Vamos ler também lá em Mateus capítulo 22. Entrando porém o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou: amigo, como que você entrou aqui sem a veste nupcial? Ele emudeceu, ele ficou calado. Então ordenou o rei aos servos, aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Olha aqui, irmãos, está dizendo que à mesa havia uma festa. Essa festa chama Reino dos Céus. Esta festa chama reino. Não é salvação, não é vida eterna, ok? A vida eterna é uma outra roupa, a roupa branca. Mas a roupa de linho finíssimo, a veste nupcial, é para reinar com Cristo durante 1000 anos. Só que entrou um penetra ali na festa. Ele era salvo? Era. Só que ele não tinha obras. Nós vemos em Apocalipse que o linho finíssimo, nupcial, é as obras dos santos. Ou seja, de repente ele entrou na fila do reino, já queria ir lá sentar no reino. O Senhor olhou para ele e falou: você não está com a veste nupcial, você não está com a roupa certa. Hoje tem festas muito importantes nos Estados Unidos, festas maravilhosas, que se um homem não for de smoke, a mulher não for com um vestido lindo, maravilhoso, ela nem entra na festa. Quando já deixou de ir festa porque não tinha roupa? Já deixei de ir muita festa quando eu era mais novo. Uma festa maravilhosa, eu falei assim: não, como é que eu vou? Eu não tenho roupa para ir. Antigamente não era assim, Renê? Ou então, porque você fica com vergonha quando você vai numa festa tão chique, e aí você está lá, você não foi avisado, você está todo simples, não é? E aquela festa, todo mundo chique, elegante, de terno, gravata, e um tá com a camisa do Vasco, do Palmeiras. Irmãos, para entrar no reino tem que ter as vestimentas corretas. O que significa? Nós lemos, significa
obras de justiça. O que significa? Significa as roupas corretas. Então, queridos, o que ele diz? Que andarão ao lado dele quem tiver as vestes certas. Sabia que andar ao lado fala de honra? Hoje nós estamos andando atrás de Jesus. Ele diz: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. O que é siga-me? Ele vai na frente e nós vamos o seguindo. Quantos são seguidores de Cristo? Mas hoje, pode avançar, andar ao lado fala de honra. Então quando um presidente ele vai visitar um outro país, ele anda ao lado do presidente da república. Um anda ao lado do outro, porque honra. O Senhor diz que nós estaremos andando com Ele naquele dia. Quantos querem andar com o Senhor? Fala: eu quero andar com o Senhor. Amém. Então, queridos, imagina você encontra com um artista, alguém que se admira, e aí você tira foto dessa pessoa e publica nas redes sociais, né? Um artista, um jogador de futebol. Você conhece ele, mas ele nem sabe que você existe. Ele nem te conhece, não é? Você chama ele pelo nome, fulano. Talvez encontra com o Neymar, né? Encontra com um artista por aí. Você sabe o nome dele, mas ele nem sabe o seu. Agora, o que é honroso? É quando o famoso te conhece, e é ele que tira foto com você, e ele posta nas redes sociais dele. É assim? Aquelas redes sociais com 3, 4, 5 milhões, 10 milhões de seguidores. Aí ele posta a foto que ele tirou com você. Você olha assim, você fica: que honra. Agora, imagina Jesus. Ele vai dizer que ele vai confessar o seu nome diante do Pai. Ele vai falar assim: meu Pai, essa aqui é a Renê, Torre das Graças. Essa aqui é a Lorene Vilaça, não é? É o Lucas Lima, é a Mira Caroline, é o Júnior Haroldo. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Ele vai apresentar o seu nome para Deus. Olha, irmãos, ou seja, o vencedor não apenas conhece o Senhor, mas também é conhecido dele. Vamos ler Apocalipse capítulo 3. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Ele vai falar o seu nome. Ele vai falar: seja bem-vindo no reino do meu Senhor. Mas aquele homem que estava na festa de Penetra, ele diz: amigo, como você entrou aqui? Pegou ele e lançou nas trevas exteriores. O inferno? Não, mas fora do reino. Uma coisa é ter a vida eterna. Quem tem a vida eterna recebeu umas vestes brancas, foi salvo pela graça, mediante a fé. Outra coisa é ser arrebatado para reinar com Ele durante 1000 anos. Para reinar com Ele tem que ter as vestes nupcial. E as vestes você que constrói, é você que as tecem. É muito diferente, né, Renê? Tecer, costurar,
tricotear. Você que as fazem. Como? Através das suas boas obras. Quando você serve ao Senhor, quando você pratica a palavra, quando nós praticamos a palavra, nós estamos fazendo, tecendo umas vestes nupciais. Quem crê, diga amém. Então, irmãos, para nós finalizarmos aqui, quero dizer algo para você. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A boa notícia, irmãos, é que você pertence ao Senhor, e é Ele que te conduz, é Ele que guia os seus passos. Ele fala: se você pecar, você tem um advogado, que Ele vai mudar a sua vida, Ele vai defender você. Então glória a Deus, porque Jesus nos defende. Ele é o seu advogado fiel. Mas eu quero que você descanse hoje no Senhor, porque Ele diz que o seu nome foi escrito e de modo nenhum será apagado. O seu nome foi escrito no livro da vida. Quem crer em Jesus tem um nome escrito no livro da vida. O inferno não existe mais para quem se converteu. Nunca ele será lançado no inferno se converteu. Amém? Mas o reino é uma outra coisa. O reino é eu fazer a vontade do meu Pai. O reino é ser apaixonado. Você foi chamado para ser apaixonado por Jesus. E se tem percebido que a paixão diminuiu ou acabou, se tem percebido que o coração não arde mais, ele não chora mais na presença de Deus, ele não é movido em fazer a obra, ele não tem mais vontade de fazer a obra, ele fica tipo assim, tá, deixa depender de mim, deixa eu sem fazer nada. É porque está vivendo como a igreja de Sardes. Tem uma boa teologia, mas o coração está frio. Pode até falar bem, mas as práticas não condizem com a palavra. Sabe, irmãos, Ele diz: seja vigilante, porque hoje o Espírito Santo nos traz essa carta, não para nos ferir, mas para nos despertar, não para nos humilhar, mas para nos acordar. Essas cartas é como um chacoalhão do Senhor dizendo: acorda, não para condenar, mas para nos chamar de volta para a vida. Sabe, irmãos, a boa notícia é que o Senhor Jesus, Ele diz para Sardes: fortalece o que resta. Ou seja, mesmo que tenha uma pequena brasa no seu coração, fortalece ela. O sopro do Espírito vai fazer essa brasa voltar a acender. Se tem uma fagulha dentro de você, o sopro do Espírito vai incendiar você de novo. Você só precisa falar para Ele: Senhor, eis-me aqui. Deixa o Senhor reacender a chama que está apagando. Deixa Ele trazer vida ao que está morrendo. Se você quer ser renovado, despertado, primeira coisa, eu quero que você fique de pé agora. Fica de pé no seu lugar. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade. Lembra dessa palavra, irmãos? Oportunidade de
sermos um vencedor. É cada dia o seu próprio mal. Viva dia após dia. Quando você acordar, lembre-se, eu quero ser um vencedor. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou buscar o meu Senhor de joelhos pela manhã. Eu vou ler a palavra, eu vou chorar na presença dEle.